São 17 do mês de julho, ano de graça de 1843. 6 horas da manhã a dar em São Paulo e eu a caminhar para o Terreiro do Paço. A viagem que está nas Viagens da Minha Terra parece curta, mas não é tão curta como parece. É uma viagem a Santarém. Uma viagem a Santarém naquela época demorava mais do que hoje. Fazia-se em parte de barco, fazia-se em parte em dorso de animal, como se dizia naquela época, fazia-se também caminhando e, portanto, demorava algum tempo. Ainda não havia comboio, portanto a viagem fez de várias maneiras, entre elas de mula. Agrada-me essa ideia. Acho que se devia fazer uma viagem até ao Val de Santarém de mula para ver como é que é, para ver se chegávamos lá vivos. Sejam então bem-vindos a bordo deste livro peculiar, apresentado como romance, crónica de viagem e muito mais. Estamos em meados do século XIX e um amigo convidou Garrett e alguns companheiros a visitá-lo em Santarém. Mas tratando-se de uma viagem apenas, porque se intitulará Viagens. O título da obra foi sempre Viagens, no plural, na minha terra. Quando há um passeio que foi real, aliás, quer dizer, Garrett foi realmente a Santarém, de Lisboa a Santarém, a convite de Passos Manuel. Ora, nesta minha viagem, Tejo arriba, está simbolizada a marcha do progresso social. A marcha da civilização, diz Garrett, acontece pelo embate de dois princípios, o espiritualista e o materialista. Um tem porta-voz em Dom Quixote, o outro no seu anafado companheiro, Sancho Panza. Um paira sobre a vida terrena com as suas teorias abstratas, o outro segue de olhos postos no chão, considerando utopia tudo quanto sai da boca do seu senhor. Quando Garrett e os companheiros chegam à primeira paragem em Vila Nova da Rainha, o mistério da obra já começa a desvelar-se. A digressão é o trajeto físico, evidentemente, mas a digressão é sobretudo o trajeto mental, o trajeto da reflexão, o trajeto da indagação, o trajeto da ficção, porque durante a viagem contam-se histórias e contam-se em particular uma história, é o trajeto pela história de Portugal, é o trajeto pela filosofia contemporânea. Viagens na Minha Terra não está no plural por acaso. E muito menos consiste num banal percurso entre Lisboa e Santarém, por mais tumultuoso que fosse há 150 anos. As viagens são jornadas mentais e sentimentais, reflexões e críticas, o pensamento livre de um grande conhecedor do seu tempo, a reboque da viagem por pedaços simbólicos de um país a habitar as ruínas do que foi. Penso que essa definição do que foi e do que poderia ter sido é uma definição interessante justamente das viagens. Não tanto já do que poderá ou poderia ser, mas daquilo que poderia ter sido. Quando eles, na sua pequena viagem a Santarém, por exemplo, chega ao Pinhal da Zambuja, o Pinhal da Zambuja já não é um grande pinhal, são os pinheiritos enfesados. Quando chega a um cafezito local, é um café onde as moscas poluem os copos, não é? É um profundo desencanto ao chegar nas construções de Santarém e encontrá-las naquele estado que ele encontrou. Né? Quando ele vai penetrar no grande castelo que foi de Dom Henrique, quer dizer, a força de Portugal, fizeram no muro uma portinha, que ele tem que se abaixar para entrar e sair numa horta de couves. Quer dizer, o símbolo dessas construções, não é, decaídas é muito grande em relação a Portugal. Enquanto critica a decadência que um certo progresso semeou pelo caminho, Garrett vai avançando da Azambuja ao Cartacho. De primeiro critica fórmulas literárias, fala das virtudes das jovens moças, faz o elogio de Camões e teoriza sobre como a Inglaterra perdeu toda a força quando trocou o vinho do Porto pelas zorrapas de Bordeus. Mas sempre com o dedo apontado à contradição que faz o mundo andar, o idealista Dom Quixote e o mundano Sancho. Mas a vitória de Sancho Panza sobre o seu amo, no mundo e em Portugal, levanta uma pergunta tão válida em 1843 como em 2009. E a pergunta que essa continuidade encerra é o que é que falta? Ou seja, o país tem uma série de indicadores de desenvolvimento, hoje medem-se em indicadores económicos, é o PIB, o CDF, são todos aqueles indicadores que nos dizem que nós somos um país desenvolvido,
pertencemos à Europa desenvolvida, mas sentimos, o século XX sentiu, Garrett já sentia que nos falta alguma coisa. Benévolo e paciente leitor, o que eu tenho de certo ainda é consciência, um resto de consciência. Acabemos com estas digressões e perenais divagações minhas. Hoje nós podemos ler As Viagens da Minha Terra como uma espécie de relato de todos os relatos, de invenção do relato, de invenção da narrativa como a forma verbal que fala de nós, que fala da nossa vida, que fala do nosso país, que fala da nossa cultura, que fala do nosso espaço, que fala dos nossos dramas. As viagens, no entanto, não seriam uma pedrada no charco oitocentista apenas por falarem de tudo aquilo de que falam, mas também pela forma inovadora como falavam de tudo aquilo de que falam. Há um momento, se bem me lembro, espero não estar a falhar na referência, mas há um momento em que ele diz, o narrador diz: leitor, deixei-te parado aí, mas agora voltamos e segue outra vez o caminho connosco, não é? Quase como uma ideia de cinema, não é? De voltar àquele plano e trazer outra vez a câmara e o espectador. Bem vejo que te deixei parado à minha espera no meio da ponte da Seca. Perdoa-me por quem és, demos dispor às molinhas e vamos que são horas. Ele desfaz o tom literário, ele não quer a literatice. E, por consequência, procura, efetivamente, isso que é muito moderno, fazer aceder à literatura, à linguagem coloquial, a linguagem de todos os dias, inclusive em níveis que não tinham muito direito a serem considerados níveis sérios. Garrett é tradicionalmente o porta-estandarte do romantismo literário português. Mas Viagens na Minha Terra prova que é mais que isso. Garrett é o criador da língua literária portuguesa moderna. Escrevia-se de uma forma antes de Garrett, passou-se a escrever de outra forma depois de Garrett. Passamos a igreja da Alcáçova, que achámos já fechada. E tomando sempre sobre a esquerda, fomos pelo que hoje parece uma azinhaga de entre quintas, mas que visivelmente foi, noutras eras, a rua mais fashionável desta vila cortesã. E então, por exemplo, quando ele diz que estávamos na rua mais fashionável de Santarém, não é? É evidente que ele está a brincar, não é? Com o fashionable, e ele adapta ao português, ou quando diz que flertou com não sei quantas meninas, não é? E com as inglesas. Bom, ele vai, por conseguinte, em nome de um padrão de vida estrangeiro, por vezes metendo, com efeitos muito cómicos, muito irónicos ou humorísticos, na nossa língua, alguns desses estrangeirismos. Pois, amigo e benévolo leitor, eu nem em princípios nem em fins tenho escola a que esteja sujeito, e hei de contar o caso como ele foi. Escuta. Por entre paisagens e divagações, Garrett chega ao Vale de Santarém, um lugar primordial de inocência. De repente, revela-se uma vidraça antiga por entre as árvores, com roxinóis e um cortinado que vela o interior de casa. Um vulto enigmático vem à janela. É a menina dos roxinóis, garante o amigo de Garrett. Mas não é possível que ainda lá viva, acrescenta. Só pode tratar-se de um anjo. Viagens na Minha Terra prepara-se então para enredar mais o seu novelo de histórias. Quem seria a menina dos roxinóis? Almeida Garrett nasceu João Batista de Silva Leitão, no Porto, em 1799. Cresceu no seio de uma família burguesa que tem de fugir para os Açores para escapar às invasões francesas. Em Angra do Heroísmo, Garrett é educado pelo tio, o futuro bispo da diocese. Recebe uma formação clássica nas letras e religiosa nos princípios, e a família chega a pensar que seguirá as pisadas do tio. Mas João Batista prefere estudar leis em Coimbra. Aí, descobre uma ascendência aristocrata irlandesa e passa a assinar Almeida Garrett.
Constrói uma figura sedutora, galanteadora, cuidadosa no vestir, bem falante. E torna-se um orador notável que se destaca entre os jovens intelectuais da universidade. É ele o estudante calvilho académico que vai para a sala dos capelos declamar ordens à liberdade e aos deputados que estavam a lutar pelo triunfo da liberdade na Assembleia dos Deputados. Mas é empenhadíssimo e correndo riscos, não é? Ele não foi único nesse aspecto, mas não há dúvida que é a figura que mais emblematicamente, do meu ponto de vista, traduz no nosso século XIX essa ideia de que o escritor é também um cidadão empenhado, lutador, batendo-se por causas e fazendo da literatura realmente um espaço de afirmação social, cultural e até política. Ele é um grande orador, ele é uma personagem com uma intervenção cívica muitíssimo importante, é um político de primeira água e um político decisivo justamente até meados do século XIX. É uma figura de referência também em termos simbólicos, por exemplo, enfim, a sua figura mundana como quase, enfim, dandy, é também conhecida. Eu tenho o direito de esconder-me. Enquanto os meus amigos... Garrett dá os primeiros passos na política, na literatura e no teatro. E pouco depois de concluir o curso e mudar-se para Lisboa, já vê peças suas estrear nas salas da capital. Numa noite em que o seu Catão está em cena, encanta-se por uma bela rapariga. Tenho tanto para ler-te, meu amor. Meses depois, Garrett e Luísa Midozzi casam. Uma relação atribulada, sentimental e geograficamente. Porque aquela figura que aparecera tão teoricamente na vida portuguesa vai exilar-se em Inglaterra. Mas porquê? Aos 24 anos, porque fugia já Garrett pela segunda vez à sua própria vida. À porta dessa casa, entre o arvoredo, estava sentada uma velhinha. Diante de si tinha uma dobadoira que se movia regularmente com o tirar do fio. A velha poisou tranquilamente as mãos e o novelo e chamou: Joaninha. Aqui estou, minha avó. És sua meada? Eu lhe endireito, disse Joaninha, saindo de dentro e com os braços abertos para a velha. Voltemos à menina dos roxinóis, por quem Garrett se enfeitiçou alguns minutos antes. A moça já tem nome, Joaninha. E assim que aparece, salta à vista a sua doçura, a bondade com que trata Francisca, a avó cega que dobra a meada no silêncio do vale. Quem serão estas mulheres? A avó é aquele Portugal que fica sentado ali cego, apaixonado pelos seus filhos, mas absolutamente incapaz de fazer qualquer coisa por eles, a não ser sofrer. Garrett demora-se na contemplação de Joaninha. A beleza suave, a ingenuidade dos seus 16 anos. Aprendemos que vive sozinha com a avó desde a partida de um outro neto. Um Carlos que foi estudar para Coimbra, daí partiu para a Inglaterra e voltou a Portugal, depois para se alistar num dos exércitos que se defrontavam, então num violento combate. A velha Francisca sofre de desgostos e segredos que não confessa senão a um homem austero e ambíguo que a visita todas as sextas-feiras, o Frei Diniz. Na verdade, a personalidade forte e marcante é o Frei Diniz, não é? Porque ele é o sujeito que é o bem e o mal. Ele é o retrato duplo do bem e do mal. As aparições do frade resultam em momentos de tensão. Homem de posses, deixou um dia a vida terrena para vestir um hábito que se colocasse entre ele e as tentações. Nesse momento, deixou o seu dinheiro à velha Francisca e à jovem Joaninha. Mas por que o terá feito? Que o liga àquelas criaturas? Frade, bem, tal como o Garrett mostra através de Frei Diniz, era de facto a personagem que não tinha compreendido que a sociedade tinha evoluído. Tinha forçosamente que mudar a estrutura do Portugal velho, não é? Francisca cegou de tanto chorar as sucessivas visitas da morte que lhe levou os pais de ambos os netos. E como se não bastasse, um dia o próprio Carlos partiu, não para o outro mundo, mas para uma guerra que a velha mulher não compreendia. Por fim, ainda tem de ouvir o seu confessor, Frei Diniz, amaldiçoar Carlos e essa sua tropa de inimigos de Deus.